Quantas vezes já abriu o toalheiro e encontrou toalhas e lençóis todos misturados sem encontrar aquilo que precisa? Como se não bastasse, parece que falta sempre espaço e, mesmo quando arruma, passado algum tempo, volta a ficar tudo desfeito. Se isto lhe soa familiar, então fique comigo porque preparei 10 passos para orientá-la na organização dos têxteis de sua casa, a roupa de cama, de banho e de cozinha, para tornar o toalheiro num espaço mais prático, funcional e até bonito. Olá, bem-vinda ao canal Esco Organizer. Eu sou Eliana Sousa Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. Se chegou até este vídeo, tenho a certeza que terá pelo menos um destes problemas. Têxteis acumulados. É muito frequente que vamos acumulando ao longo do tempo todo tipo de têxteis em nossa casa. Falta de espaço, uma das queixas mais comuns. Quem não tem falta de espaço em casa, mas será mesmo falta de espaço? Vamos ver a seguir. Mistura de categorias. É muito fácil que as categorias se misturem, ou porque não temos tempo para cuidar deste detalhe, ou porque realmente não há uma ordem efetiva implementada no nosso espaço. Dificuldade em manter a organização. É muito fácil cair neste erro porque nós não conhecemos as técnicas de organização, mas é isso que eu lhe ensino nestes vídeos. Usar sempre os mesmos. Vamos usando, lavando e guardando, e vão ficando por cima aqueles de uso mais frequente. Mas e os que não são usados? Vão ficando por baixo, no fundo, esquecidos, e também temos que lhes dar uso e atenção. Ausência de harmonia visual. Às vezes olhamos para o toalheiro e achamos que está uma desgraça, mas a verdade é que faltam ali alguns cuidados e principalmente uma ordem, e é isso que eu quero ensinar neste passo a passo para que consiga fazer depois uma manutenção muito mais simples. O que nós queremos é ganhar espaço e poupar tempo nas nossas rotinas. Antes de organizar, quero que se lembre dos seguintes aspectos. Organização não é nem nunca foi perfeição. É praticidade e funcionalidade nas nossas rotinas diárias. Uma rotina é essencial. Se nós investimos em organizar durante um tempo e depois descuramos, tudo vai voltar ao mesmo. Portanto, vamos implementando uma rotina e é isso também que a organização dos espaços nos ajuda a fazer. Passe a ação e não desista. Queremos motivação, queremos inspiração de outras mulheres e de profissionais que nos mostram como arrumam e organizam os seus espaços. E eu digo sempre nos meus vídeos, não basta consumir conteúdo, mas sim pôr as mãos na massa. Então comece pelo mais simples para si e não desista. Ao mesmo tempo, não exija demais de si. Se é uma pessoa organizada, naturalmente vai gostar de arrumar e organizar os seus espaços. Mas se não é o seu trabalho favorito em casa, então comece passo a passo e, à medida que o tempo vai passando, tenho certeza que vai vendo melhorias. O primeiro passo para organizarmos os têxteis da casa é fazer o destralhe inicial. Então, se os toalheiros estão descurados, nós vamos começar por aqui. Recolhemos todos os têxteis da casa e avaliamos o que está gasto, manchado ou em excesso, às vezes duplicados, triplicados e assim sucessivamente. Mas eu refiro sempre que um descarte não deve ser uma tarefa que nos faça sentir assoberbadas, principalmente quando queremos começar, estamos sozinhas e temos alguma insegurança, não estamos assim tão motivadas, mas o destralhe leva o seu tempo. É um processo que, dependendo da quantidade de objetos e dependendo também do nosso apego às coisas, pode ser mais ou menos demorado. Então vamos pensar que começamos por partes. Um dia podemos começar por um armário, no outro dia podemos começar pela roupa de cama. Enfim, vamos por partes e se precisar de orientação minha, estou à sua disposição com consultorias online. O segundo passo será categorizar por tipo de têxtil. Então, depois de termos descartado aquilo que não interessava e termos mantido aquilo que realmente serve à família e tem uso, nós vamos dividir por categorias para termos uma maior clareza e permitir definir depois o espaço ideal para cada grupo, para cada família. É óbvio que nós vamos juntar todas as toalhas, a roupa de cama e a roupa de cozinha. Neste vídeo, eu quero lembrar que os têxteis lar, ou o que está nos toalheiros,
são sempre os jogos de cama, os jogos de lençóis, todos os têxteis que dão apoio à cozinha e à sala de jantar e, como tal, há muita quantidade de objetos e eles também ocupam espaço, porque é muita coisa. Então vamos por partes e prioridades sempre. Qual é a prioridade? E depois, assim sucessivamente, vamos seguindo o nosso plano. Eu gosto muito de colocar as tarefas no papel ou fazer uma checklist, uma lista de verificação, para nós nos irmos organizando e orientando no tempo. Ao mesmo tempo, não nos sentirmos sobrecarregadas com estas tarefas. Então, decida por onde é que quer começar e depois de ter começado e reservado tempo para essa tarefa, comece a dividir os têxteis por famílias, por categorias e tudo vai ficar muito mais simples, caso eles estejam misturados, claro. Quero também lembrar aqui, no terceiro passo, relativamente às quantidades ajustadas à família. Dependendo da quantidade de pessoas que partilha a casa, vamos sugerir aqui uma base prática. Para uma casa de 4 pessoas, por exemplo, roupa de cama, haver 2 a 3 jogos por cama. Toalhas de banho, haver 2 a 3 jogos por pessoa. Têxteis de cozinha, quantidade suficiente para haver uma rotação frequente, mas sem acumulação. E aqui eu quero lembrar sempre que o que vem de novo para casa tem que fazer com que algo antigo saia, porque se nós estamos sempre a comprar coisas e nunca deitamos nada fora, ou nunca nos desfazemos de nada, vai acumulando, o espaço começa a ficar reduzido, porque ele é finito, e nós já não sabemos o que fazer a tanta coisa. Então temos que pensar quais são as reais necessidades da família e pensar também que não faz sentido acumular só porque sim. Queremos sempre comprar novidades, ou até porque alguém nos oferece, ou porque é um investimento, enfim. Temos que ter mais consciência das nossas compras. Eu apelo sempre ao consumo consciente e depois, mediante aquilo que temos em casa, ajustar às necessidades da família, também para haver essa rotação dos têxteis. Aqui, claro, falo mais especificamente da roupa de cama e da roupa de banho, para não usarmos sempre aqueles que ficam por cima no toalheiro, para darmos também vez àqueles que vão ficando no fundo. E aqui é uma gestão inteligente dos toalheiros. Depois de termos feito o destralhe, a categorização e pensar então nas necessidades da família, vamos definir os espaços de arrumação ou o espaço onde vamos colocar os objetos. Decidir se vamos centralizar todos os têxteis num único toalheiro, se isso for possível, às vezes há divisões da casa apenas só para isto, ou se vamos dividi-los em áreas estratégicas. Aqueles que são de cozinha ficarão na cozinha, os que dão apoio à sala de jantar ficarão na sala de jantar ou próximo, outros ficarão na lavandaria, outros em toalheiros próprios, enfim. Aqui, nesta fase, nós vamos definir os espaços de arrumação e ver efetivamente que espaço temos e o que é que pretendemos colocar naquele espaço. É uma fase de decisão. E após termos visto quais são os espaços disponíveis para organizar, vamos planear o nosso sistema de organização. E este sistema de organização não é nada do outro mundo, é apenas decidir como é que vamos colocar os objetos no toalheiro. Decidir como é que vamos dobrar as toalhas, os lençóis, os edredons, os panos e que soluções é que nós vamos usar. Usar relativamente à organização. Temos prateleiras? Temos gavetas? Temos cestos? Ou vamos fazer uso de cestos? Vamos investir em cestos? Temos divisórias? Ou seria melhor usarmos divisórias? As caixas ou os cestos estão devidamente etiquetados? Vamos querer etiquetar e com que etiquetas? Será necessário colocar prateleiras adicionais, investir e estudar isso para que realmente consigamos otimizar o nosso espaço e muitas vezes aproveitar a altura? Será que vamos investir em carrinhos de apoio ou pequenos móveis que possam dar apoio a alguma divisão da casa que precise de têxteis? Enfim, é aqui, nesta fase, que nós vamos pensar e decidir a melhor forma de organizarmos os nossos toalheiros. Este passo não é obrigatório, mas eu não podia deixar de falar dele porque faz parte do trabalho de uma organizadora profissional. E muitas donas de casa gostam de terem atenção
este passo que é a uniformização das dobras. E nestas imagens eu mostro um exemplo daquilo que não é uniformização de dobras e aquilo que é uniformização de dobras. Nós usamos moldes de dobras para deixar as peças todas com o mesmo tamanho e o mesmo aspecto, como se fosse numa loja. Isto proporciona uma ordem visual, uma harmonia que nos confere mais tranquilidade e também facilita a manutenção. Nós podemos fazer isto quando estamos a passar a roupa ou depois da roupa secar, dobrar para guardar, usamos os moldes e, claro, haverá moldes de diferentes tamanhos consoante o tamanho das toalhas ou dos lençóis. Normalmente existem moldes ou conjuntos de moldes de tamanho S, M, L, XL para se adequarem a este tipo de tamanhos e realmente colocarem as dobras todas bonitas, tal como nós vemos nos toalheiros organizados por profissionais. Não é obrigatório, mas eu gosto sempre de referir que dá um aspecto melhor ao toalheiro, acaba por se tornar uma rotina. Muitas de nós nem sequer precisa de moldes, consegue fazer isto de forma natural, com a prática e por gosto também. Além disso, quando nós olhamos para um toalheiro organizado, nós não vemos as toalhas como aparecem aqui na imagem de cima. Ou seja, não, ao olharmos, já nos parece confuso porque não conseguimos identificar o número de toalhas que está ali, porque estão empilhadas de uma forma que não permite ver o número de toalhas, enquanto que em baixo nós vemos perfeitamente que estão ali 5 toalhas. Elas são iguais, mas são de cores diferentes, só que a dobra permitiu que a lombada ficasse virada para nós. E ao vermos isso, então, para já reduz o ruído visual e ao mesmo tempo nos mostra quantas toalhas e que toalhas é que estão ali. O sétimo passo é organizar nas prateleiras e gavetas. Aqui é efetivamente prestar atenção aos detalhes na organização nestes espaços. Nas prateleiras, aposte em cestos ou divisórias para dividir categorias. Muitas vezes nós empilhamos as toalhas nas prateleiras, mas às vezes, dado o espaço, também pode ser útil usarmos aqueles organizadores em arquivo para manter as peças de pé e quando elas estão de pé, é óbvio que elas tendem a cair e a desmanchar. Por isso mesmo é que existem esses organizadores em arquivo. Ou então organizadores tipo caixa, com fecho eclair, e existem muitas opções. Aqui temos que pensar naquela opção que nos serve melhor, que se adequa ao espaço e que se adequa aos objetos que nós vamos lá colocar. Nas gavetas, pode usar divisórias extensíveis para segmentar e evitar que as peças se misturem. Também pode utilizar colmeias organizadoras, que são aqueles organizadores com nichos, ou não usar organizador nenhum, como vemos nesta imagem, de panos de cozinha, em que eles estão dobrados na vertical e o objetivo é que tudo fique visível e acessível, com uma ordem e harmonia visual dentro do possível, para que ao abrirmos o espaço tenhamos aquela sensação de paz que um espaço organizado nos dá. E ao longo de todo o vídeo eu fui falando de alguns princípios básicos da organização dos espaços que refiro sempre nos meus vídeos e nas minhas aulas e que não devem ser esquecidos, pelo contrário, devem ser lembrados. A categorização, a setorização, a visibilidade, a acessibilidade, é isso que torna um espaço prático, funcional e fácil de manter. Tenho várias ideias de organizadores de toalheiro na minha vitrine Amazon, desde os organizadores em arquivos até às divisórias de prateleira em acrílico e organizadores maiores, também para têxteis mais volumosos. É só dar uma olhada porque eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. O oitavo passo é setorizar por frequência de uso. Isto é muito importante quando temos este tipo de armários com prateleiras mais altas. Colocar os itens de uso diário em locais de acesso fácil e reservar as prateleiras mais altas para extras, para aquilo que não é tão usado ou que é usado de forma sazonal. Na troca de estação vai necessitar destes itens. Ou também para jogos de visitas, por exemplo, quando recebe visitas, vai àquelas prateleiras superiores retirar aquilo que precisa, porque aquilo que usa no dia a dia deve estar de fácil acesso, deve estar mais próximo das nossas mãos e dos nossos olhos.
E eu coloquei esta imagem aqui de propósito para mostrar que neste espaço, que aparentemente até é bonito, não há categorização nem setorização, não há aqui uma ordem, porque nós vemos almofadas em todas as prateleiras e toalhas em 2 prateleiras. Por que não colocar as toalhas todas na mesma prateleira e agrupar as almofadas? É óbvio que tudo é colocado com uma intenção e, portanto, quando nós estamos a fazer a organização, nós temos que implementar uma ordem para depois ser fácil de manter. Tudo tem que ter um lugar para não haver troca. Se o lugar das almofadas é na prateleira superior, então vai ser sempre na prateleira superior, para que não se gere o caos nem a confusão, que é isso que normalmente acontece numa casa comum. Então nós temos que ter um lugar para as toalhas, para as almofadas, para as mantas, cobertores, edredons e assim sucessivamente. Então lembre-se que a setorização, a categorização são muito importantes na organização de um espaço e a distribuição nas prateleiras também tem que ser feita de forma inteligente. O 9º passo é identificar e tentar criar harmonia visual. O que é que eu quero dizer com isto? Ajuda muitas vezes colocar etiquetas em prateleiras, cestos ou caixas para que todos em casa saibam onde encontrar e devolver cada coisa. Tenha ou não uma empregada doméstica, nós temos que estar todos em consonância e então todos temos que saber onde é que está o quê, porque tem que haver um lugar para cada coisa em nossa casa. E nesta imagem eu quero ilustrar estes cestos com toalhas. Será que as toalhas poderiam estar identificadas? Será que existem diferentes categorias de toalhas dentro destes cestos? Não temos ideia, só sabendo de facto. Podem ser toalhas todas iguais, mas também podem ser toalhas diferentes, por exemplo, toalhas de banho, de rosto, de mãos. Então convém identificar para saber onde é que está o quê e depois poder devolver novamente ao lugar de forma correta, sem haver misturas, porque isso é que depois vai gerar a confusão e nos vai fazer perder tempo à procura ou até esquecermos delas. A harmonia visual também é criada pelo tipo de cestos e caixas e organizadores que nós utilizamos. Neste caso, escolheram estes cestos. E são de cestos todos iguais, num móvel que tem 4 nichos. Portanto, aqui há uma simetria e há esta padronização dos cestos, que são todos iguais. E isto também nos transmite aquele conforto ao olharmos para um espaço onde os organizadores são todos iguais. Portanto, a nossa atenção não vai para lá, vai para outros aspectos. Neste caso, até pode ir para o interior dos organizadores, que é esse o objetivo. Claro que eu tinha que falar na manutenção. Este será o passo final deste passo a passo. A manutenção deve ser uma coisa simples e leve. Criar uma rotina de verificação rápida. Isto é, sempre que arrumar roupa lavada, têxteis lavados, confira se alguma peça precisa de atenção especial, algum cuidado, ser substituída, se está manchada, se precisa de ser costurada. Enfim, é aqui nesta etapa ainda de lavandaria que nós vamos cuidar dos nossos têxteis, dar-lhes um destino, colocar no seu lugar específico e pensar se precisamos de coisas novas e até se nos podemos desfazer de coisas mais antigas. Trabalhar o desapego é muito importante e estas manutenções servem precisamente para nos poupar tempo. Se nós não investimos nestas manutenções, depois vamos acumular e então depois já não vamos ter tempo para querermos rever e cuidar de tudo do zero. Então mais vale manter um ritmo do que estar a acumular, a procrastinar e deixar tudo para algum dia. Isso é que não é nada conveniente. Para lhe dar mais motivação e inspiração na organização do toalheiro, tenho este álbum com muitas ideias no meu Pinterest que tenho a certeza que vai gostar, desde espaços diversos de toalheiros organizados até gavetas, têxteis dobrados, têxteis pendurados, vários tipos de dobras, organizadores e vídeos ilustrativos de dobras também. Vou deixar o link na descrição deste vídeo, espero que goste. Chegamos ao fim de mais um vídeo de passo a passo. Desta vez falamos dos têxteis de casa e de como organizar o toalheiro. Espero que tenha gostado. Voltarei em breve com mais dicas, inspiração e motivação para tornar-se mais organizada e produtiva. Até ao próximo vídeo.